Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui com os meus amigos, à minha direita o pastor Marcos Santana, à minha esquerda o pastor William Barros. Juntos nós estamos aqui dando sequência e hoje encerrando o estudo do nosso segundo trimestre de 2023. Durante 13 lições, 13 vídeos, nós estivemos aqui, 12 que passaram e essa agora a 13ª. Estivemos aqui falando sobre essa linda revista de Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. E hoje chegamos ao final, a última lição, gravando aqui o último vídeo, lembrando a você que essa revista é comentada pelo bispo Abner Ferreira. E o vídeo de hoje, como eu disse, o vídeo de número 13, a lição de número 13, tem por título As bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus, lição programada para estudarmos em classe no dia 25 de junho de 2023. Meus irmãos, daqui a 2 dias, hoje é quarta, quinta e sexta, daqui a 2 dias, no dia 23 agora, sexta que vem, querendo Deus, eu vou estar chegando na linda e abençoada cidade de Santarém. Vou estar ali na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Santarém, uma igreja linda que tem como slogan: venha ser feliz com Jesus, vivendo debaixo da nuvem. Igreja presidida pelo pastor José Neves Pereira. Pastor José Neves Pereira me convidou para estar com vocês daqui 2 dias. Então, na sexta-feira, estaremos aí na abertura do 3º seminário de Escola Bíblica Dominical. Vamos estar falando sobre fé e graça, O tema é Sem Lei Não Há Graça, Efésios 2, 8 a 10. Então, eu convido você a estar junto aí, para a gente se conhecer, para a gente passar aí durante 4 ministrações, estudando a Palavra de Deus, juntos aí nesse lindo seminário. Você que é da região, se inscreva aí no seminário, vamos estar junto aí, vamos sentir a presença de Deus juntos, ok? Então, muito obrigado, pastor José Neves, aí pelo seu convite, E eu prometi ao senhor que eu estaria falando hoje aqui também, meu último aviso aqui sobre esse evento, e eu creio que será uma bênção. Sei que os irmãos estão orando e tudo já está preparado, vai ser bênção para a glória de Jesus. E outro aviso que eu quero dar, pela última vez falando aqui para vocês, é da revista Betel Dominical, que já estamos pronto aqui, preparando inclusive as gravações já para o próximo trimestre. O 3º trimestre, vamos estar falando sobre esse tema, profetas menores do Antigo Testamento. Você deve ter essa revista aí, junto com você, tem essa daqui, tem a formato grande, tem a capa dura, tem várias opções aqui para você ter a sua revista física, também tem a digital, mas nós gostamos muito da física, Que a gente pode anotar, trabalhar aqui. Essa revista é comentada pelo meu amigo pastor Antônio Paulo Antunes, muito digno presidente da Assembleia de Deus aqui no bairro Amazonas, no Rio de Janeiro. Agora sim eu peço a você para pegar a sua revista, seu plano de aula, sua caneta, porque vamos começar agora o nosso estudo e eu faço isso dando as boas-vindas ao pastor William Barros para a nossa última apresentação aqui nesse trimestre. Seja bem-vindo, pastor William Barros, para a leitura do textuário e da verdade aplicada. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana, e a todos vocês, meus queridos irmãos, que estão conosco aqui nessa derradeira aula do nosso trimestre, a lição de número 13, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Nosso texto áureo está em Gênesis 50, verso 20, a parte A do texto que diz: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. A nossa verdade aplicada nos ensina que um relacionamento com o Senhor, conforme as Escrituras, faz a diferença na vivência de todas as situações da vida. Também cumprimento com a paz do Senhor Jesus aqui o pastor Marcos Santana. Meu amigo, seja bem-vindo para a leitura dos objetivos da lição, da referência bíblica e da oração. E logo após a oração, o senhor já está voltando aqui, retornando aqui com o comentário do senhor aqui no ponto 1. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, nossos irmãos. Objetivos da lição: mostrar que Deus tem o controle de todas as coisas. Ensinar que precisamos ver Deus em nossa dor.
falar que Deus tem sempre coisas melhores para nós. Textos de referência, Gênesis, capítulo 48, versículos 11, 12, 13 e 14. Oremos nesse momento. Nosso Pai celestial, Senhor do céu e da terra, te damos graças por termos a oportunidade, o privilégio de estarmos envolvidos e comprometidos com a Tua palavra, com o estudo, com a proclamação. Que o Teu Espírito nos conduza, nos dirija, que vidas sejam edificadas, renovadas, transformadas pelo poder da Tua palavra e da ação do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos à última lição deste abençoadíssimo trimestre. Ao longo do estudo desta revista, muitas lições preciosíssimas nós extraímos para aplicarmos a nossa vida hoje. Eu inicio a contribuição para o estudo dessa última lição destacando o texto da verdade aplicada. Nós podemos verificar que ao longo de Gênesis, nós vimos no estudo da vida de várias pessoas esta verdade sendo atestada. Ou seja, relacionamento com o Senhor conforme as Escrituras. Na introdução, eu destaco a relevância de atentarmos para os princípios bíblicos que nós encontramos no estudo da vida de José e, com certeza, são princípios que precisamos aplicar ao vivenciarmos com discernimento realidades adversas e favoráveis. Vejamos os princípios que estão na introdução da nossa lição. Fé em Deus, consciência quanto às promessas do Senhor, consciência dos propósitos de Deus e também estarmos atentos não apenas à nossa vida, mas também ao próximo. Eu recorro à última frase do subsídio do subtópico 1.3 para corroborar isso que nós acabamos de falar. Isso faz com que a gente se descentralize. A vivência e a aplicação destes princípios nos ajuda a nos descentralizarmos das diversas situações e realidades que vivenciamos como discípulos de Cristo. Visto isso, tópico 1. Deus revela o que está para fazer. Este tópico, ele está baseado em Gênesis capítulos 41 a 45. O tópico, ele está focando estes três aspectos que nós encontramos nestes capítulos. Os sonhos de Faraó e a exaltação de José, José como governador do Egito e como José lidou com a grande mudança de realidade na vida dele. A lição que nós podemos extrair como central desse tópico é: ele não se colocou no centro,
como o destaque maior da situação que ele estava vivenciando, mas o tempo todo ele manteve o foco em Deus. Isto faz a diferença também nestes dias que vivenciamos. Subtópico 1.1: os sonhos de Faraó. Deus estava revelando a Faraó o que ele iria fazer. Interessante nós estarmos atentando para esse fato. Os sonhos foram dados a Faraó, mas a interpretação a José, que estava na prisão. Vejamos quantos contrastes nós encontramos nesse relato. Um era grande rei de uma grande potência mundial, enquanto que o outro era um escravo. Um estava no palácio assentado em um trono e o outro estava na prisão. Estes contrastes ressaltam ainda mais a soberania de Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Esse texto faz parte da oração de Josafá. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Este versículo poderia muito bem estar também retratando a realidade vivenciada por José no Egito. O povo de Deus, ele descansa na soberania de Deus. Não estamos esperando, confiando ou nos fundando no fatalismo, na sorte, no humor dos governantes da terra. O povo de Deus, ele descansa na soberania de Deus. Lembremos que Deus, ele também concedeu revelação a Nabucodonosor. Vide o que Daniel disse diante de Nabucodonosor. Há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Daniel 2, 28. Esta palavra de Daniel para Nabucodonosor também poderia ser a palavra de José para Faraó. Isaías, capítulo 45, Deus diz que Ciro é seu ungido. Em Isaías 44, Deus chama de Ciro de meu pastor, porque o Senhor nomeou e capacitou Ciro. O Senhor lhe deu uma grande obra para fazer. Interessante em relação a Ciro, que Flávio Joséfo, em sua obra, ele escreveu que Ciro leu as profecias de Isaías a seu respeito. E é importante também notarmos em Isaías 45, versículos 4 e 7, o plano de Deus em usar Ciro não foi com o propósito de engrandecer Ciro, mas foi por amor do seu povo. E o versículo 5 desse mesmo capítulo de Isaías, Deus ele diz assim: ainda que tu me não conheças, mas Ciro iria conhecer quem é o Deus de Israel. São palavras perfeitamente aplicáveis a Faraó, porque quando José ele está diante de Faraó, José ele dá testemunho acerca do Deus de Israel. Ainda que Faraó não conhecesse, mas iria conhecer, porque logo, logo
lá estaria no Egito um povo com costumes diferentes, uma fé diferente e testemunhando sobre a esperança nas promessas de Deus. Subtópico 1.2. José, posto sobre toda a terra do Egito. Nesse subtópico, nós podemos iniciar destacando que somente 2 anos depois que o copeiro Mor, ele deixou o cárcere, Gênesis, capítulo 41, versículo 1, é que José, ele foi chamado à presença de Faraó. Nós poderíamos levantar essa questão. Por que José ficou mais 2 anos na prisão? Considerando que a interpretação que ele deu dos sonhos daqueles seus companheiros de prisão foram interpretações acertadas e se cumpriram, por que José ficou mais 2 anos na prisão? Não sabemos esta resposta, mas uma coisa nós sabemos, é o que está escrito no Salmo 37, verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho, ainda que esteja trilhando um caminho de adversidades, de angústias, de aflição, mas o Senhor está atento aos passos dos que lhe pertencem. O Senhor é soberano. Eu compartilho com os irmãos esse texto do subtópico 1.2. Se somos de Deus, tudo o que acontece conosco está sob o controle soberano dele. E o fim sempre é glorioso e maior do que nós mesmos. Irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele nos remete a Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, quando Deus, ele diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores, mais elevados do que os nossos caminhos. Pensamentos e caminhos são expressões que apontam para os planos de Deus e os métodos de Deus para levar adiante os seus planos, os modos de ação de Deus. Expressam que Deus acompanha a vida humana. Deus está interessado pela sua criação. Não está indiferente, não está passivo. Deus continua interagindo com a sua criação, conforme os seus planos e os seus caminhos. Subtópico 1.3, o propósito providencial de Deus. Eu destaco neste tópico a seguinte lição: é preciso saber lidar com a adversidade e a exaltação. O discípulo de Cristo, ele precisa estar atento. Como lidar com as lutas e as vitórias? Como lidar com a turbulência e a calmaria? E para refletirmos sobre esse importante aspecto da vida cristã, o estudo da vida de José é um verdadeiro exemplo. Aqui podemos novamente enfatizar e reforçar os aspectos destacados na introdução,
que eu estarei lendo novamente para aplicarmos ao estudo desse subtópico. Fé em Deus, consciência das promessas de Deus, consciência dos propósitos de Deus e, atenção, nós e o próximo. Irmãos, vide que em todo o tempo, José, ele dava testemunho de Deus. Ou seja, o tempo todo nós vemos José evitando ser o centro, o destaque da situação. Isso nós vemos na casa de Potifar, na hora da tentação, José diz como pecaria contra Deus. Na prisão, José dá testemunho de Deus. Diante de Faraó, José dá testemunho de Deus. Quando os filhos de José nascem, ele dá testemunho de Deus. E no final, quando encontrou seus irmãos, ele dá testemunho de Deus. E no final da sua vida, ele ainda termina dizendo: certamente Deus vos visitará. Um texto que muito contribui para essa reflexão sobre saber lidar com os momentos de adversidade e exaltação é Deuteronômio, capítulo 8. Neste capítulo, Deus fala para o seu povo sobre o cuidado e chama a atenção do povo para não esquecer das lições nos momentos de humilhação e escassez, mas também quando estiverem lidando com abundância e exaltação. Eu compartilho com os irmãos este texto da nossa lição. José não nega a responsabilidade cruel dos seus irmãos, mas ele entende que o Deus dele é soberano e conduz tudo em sua vida. Isso o fez lidar com a injustiça de forma triunfante. Mas eu também acrescentaria aqui a este texto, além de lidar com a injustiça de forma triunfante, ele também soube lidar de forma triunfante com o momento de exaltação. Nós vemos em Deuteronômio 8, esse capítulo citado, que tanto nas dificuldades como na prosperidade, o coração, ele se revela. Irmãos, tem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu extraí desta obra lançada pela editora Betel, que eu recomendo com empenho, e tem tudo a ver com esse aspecto que o subtópico 1.3 ele está tratando. A narrativa de José é toda construída em prol de revelar que em toda a história Deus permitiu que seus irmãos o vendessem como escravo para que toda a família fosse preservada ante a fome que devastaria todo o império, todo o Oriente Médio. Os homens, em suas decisões, são inocentes ou culpados, mas há momentos em que Deus age diretamente no desenrolar da história, mostrando o seu compromisso com a sua palavra e com a sua promessa. Isso se chama soberania divina e responsabilidade humana. Que o Espírito Santo nos esclareça, nos ensine e nos conduza em todo o tempo, inclusive nos momentos de adversidade e exaltação, luta e vitória. Em todo o tempo, tenhamos em mente que, como discípulos de Cristo, somos movidos pela fé em Deus, pela consciência das promessas de Deus, dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, da soberania de Deus, até que Cristo venha. Amém.
Meus irmãos, antes de iniciarmos aqui, deixa eu fazer alguns anúncios rapidinhos aqui. Nesse dia 22, quinta-feira, um dia após a gravação ir ao ar, eu estarei na grande catedral da Assembleia de Deus em Campo Grande, no trabalho de homens, lá com o querido pastor Alessandro Malafaia. Se você pode, a partir das 19 horas, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, venha participar com a gente, será um grande culto, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. No dia 24, aqui ainda no Rio de Janeiro, eu estarei com o querido pastor Romeu, na Assembleia de Deus da Barra da Tijuca. Vai ter uma grande vigília. Eu estarei ministrando a palavra de Deus na igreja nossa, linda igreja na Barra da Tijuca. É facinho de achar, fica em frente à estação do metrô. Então você não pode perder. Dia 24, você que está precisando buscar Deus, batismo com o Espírito Santo, renovo espiritual, vem. Eu tenho certeza que vai ser uma vigília que vai impactar e mudar a sua vida. Tá? E no dia 25, eu estarei aqui em Nova Iguaçu, no aniversário de 17 anos da Igreja Crescendo em Graça, com o querido pastor Marinaldo. Ele já foi comigo algumas vezes para Israel, é um grande amigo, é uma linda, grande igreja ali em Nova Iguaçu. Eu estarei ministrando a palavra de Deus no encerramento do congresso no domingo à noite. Então, se você pode, você que está aqui na região do Rio e Grande Rio, venha participar conosco desses eventos. Meus irmãos, depois de tudo que já falou para nós aqui o pastor Marcos Santana, no tópico primeiro, ele mostrou para nós que Deus revela o que está para fazer. E aí nós vimos os sonhos do faraó e, consequentemente, no tópico 1.2, José posto sobre toda a terra do Egito e, finalmente, nós vimos aí o propósito, o providencial de Deus. Quando a gente entra no nosso tópico 2, a gente vai ver um pouco disso ainda e vamos ver, no âmbito mais assim, abrangente, espiritual, sobre o desenrolar disso. O meu ponto aqui é vivendo segundo os planos de Deus. O nosso autor, o bispo Abner, vai introduzir o assunto dizendo o seguinte: a forma como José lidou com as suas crises carrega uma perspectiva de fé que precisamos aprender a ter. Para ele, Deus estava operando em todo o tempo, não só no livramento, e crer nisso faz a diferença. Meus irmãos, vejam, a Bíblia vai mostrar para nós que o mesmo fogo que queima a palha é o fogo que purifica o ouro. Ou seja, o mesmo fogo que destrói é o fogo que vai purificar para edificação. A nossa vida, ela passa por momentos difíceis constantemente. Todos sofremos revés, seja na família, seja nas finanças, seja por uma situação de enfermidade ou de perda de alguém que amamos. Enfim, todos nós que estamos debaixo do sol e dos céus, estamos sujeitos às mesmas intempéries que qualquer pessoa. A forma que lidamos com isso, a perspectiva que temos da vida e como enxergamos essas situações é que vão fazer toda a diferença na nossa vida no dia a dia. Uma pessoa pode enxergar a perda de alguém querido como o fim da vida e pouco tempo depois morrer. Outra pessoa pode acreditar que toda a vida pertence a Deus e que ninguém perde para Deus. E que aquela pessoa que partiu, na verdade, não é o fim dela. Ela está com Deus, está viva com Cristo. Veja como há uma diferença enorme dependendo da perspectiva que a pessoa tem dos mesmos fatos. Alguém pode simplesmente estar arrasado e acabou a vida dela, e outra pessoa pode ter esperança. José é um exemplo para nós de esperança e de que vale a pena perseverar em confiar em Deus e na sua palavra. Acredito que um fato interessante, eu vou mostrar a vocês, pegando aqui um gancho rapidinho do tópico primeiro do pastor Marcos. Olha que interessante, eu vou mostrar a vocês. Talvez muitas pessoas não percebam como o agir de Deus na sua vida é tremendo, mesmo nos piores momentos, até que finalmente a conclusão de Deus agir e mudar o quadro e trazer as promessas se cumprindo, se concretize. Aí a pessoa para, agora eu estou vendo o agir de Deus. Mas Deus não deixou de agir em nenhum momento da história de José. Pensem comigo, olha só um detalhe. José, a Bíblia diz que tudo que ele colocou a mão na casa do Potifar, Deus abençoou. A Bíblia diz que na prisão, preso em pouco tempo, tudo estava sob a sua administração, ele estava já administrando. Na prisão, José pôs a mão e Deus abençoou. Ele se torna governador do Egito e tudo que José põe a mão, Deus abençoa. O único local que a Bíblia não diz
que José pôs a mão e Deus abençoou foi na casa do pai dele, foi na casa de Jacó. Deus tirou José da casa do seu pai para revelar o dom que havia na sua vida, para despertar nele o seu chamado e a sua vocação. Às vezes, existem mudanças acontecendo, não é porque você errou, não é porque está sendo punido, é porque está na hora de Deus levar você a um outro nível. Está na hora de Deus revelar o dom e o chamado, a vocação da sua vida. Olha um outro detalhe. Olha como é que os sonhos, eles se seguem e se completam. José, na casa do pai dele, tem 2 sonhos. A Bíblia não registra ninguém tendo sonhos na casa do pai dele mais. Deus foi e tirou José da casa do pai. Levou José para a casa do Potifar. Na casa do Potifar, ninguém teve sonhos. Deus foi, tirou José de lá. Levou José para a prisão. Na prisão, José encontrou 2 sonhos, o do padeiro e do copeiro. E o sonho dos 2 levou José a encontrar um outro sonho, o sonho do faraó. E o sonho do faraó fez o sonho de José acontecer. Na vida, muitas vezes, Deus vai levar você a encontrar outros sonhos, outras pessoas que têm sonhos, porque o sonho do outro pode ser a chave do teu sonho. Quando você ajuda o sonho de alguém a acontecer, o próximo é o seu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, o que vai fazer José perseverar? Nós vemos no tópico 2.1 a preservação do povo da aliança. Ou seja, a existência de José, a vida de José, a vinda de José para o Egito é Deus tratando de fazer com que as promessas ditas a Abraão, a Isaac e Jacó finalmente se concretizem. Por quê? Nesse tempo de vinda de Jacó com toda a família para o Egito, finalmente, vai começar a acontecer o quê? Israel deixa de ser apenas uma família grande para se tornar mais tarde uma nação. Eles entram em poucos na terra do Egito e vão sair em centenas de milhares em cada tribo. Quase 3 milhões de pessoas vão sair do Egito, no Êxodo. Então você imagina, Deus vai concretizar no Egito, finalmente, o tempo da multiplicação da família de Jacó. A promessa dita primeiro a Abraão vai começar a encontrar seu corpo, seu escopo aqui justamente no Egito. Então, irmãos, Deus tem o seu caminho na tormenta. Deus tem o seu caminho para lidar conosco. José vai entender isso, porque vejam, o que faz uma pessoa perdoar tudo que os irmãos de José fizeram com José? Que pensa bem, irmão, uma coisa é você lidar com o outro e você não ter opção. O difícil não é depender de Deus sem opção. O difícil é depender de Deus você tendo dinheiro para comprar, dinheiro para fazer, escolhas e opções, mas você no final diz, não importa se eu tenho dinheiro para escolher, não importa se eu tenho condição para ir para a direita ou para a esquerda, eu escolho andar na direção de Deus. Eu prefiro seguir a direção que Deus tem para mim. José, quando viu os irmãos dele, pensa bem, os irmãos dele vêm comprar comida. Chega lá, o que ele podia fazer com os irmãos? Podia olhar para cima e falar, obrigado, meu Deus. Agora eles vão ver. Imagina o que José não poderia ter feito com Potifar e com a mulher dele. Depois de tudo que fizeram ele e causaram a sua prisão. Mas José nunca fez isso. José nunca pagou o mal com o mal. Quando o filho mais velho de José nasce, ele explica. Ele colocou no nome do filho de esquecer. Quem colocaria o nome do filho de esquecer? Já pensou? Esquecer está presente? Quem vai pregar? Pastor, esquecer. Mas por que José coloca o nome do filho de esquecer? Ele diz, eu vou esquecer tudo que eu sofri no Egito e tudo que eu passei na casa do meu pai. Ele esqueceu. Quando os irmãos de José finalmente descobrem que o governador do Egito era o irmão deles, é automático, eles têm medo. Eles pensam o quê? Agora acabou tudo. Vai matar a gente. Mas José olha para eles e diz o quê? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, porque Deus me trouxe para o Egito para preservação de toda vida na terra. Ou seja, José acredita que a vida dele
está debaixo do propósito de Deus. José acredita que os seus sofrimentos estavam debaixo do propósito de Deus. José acredita que mesmo as atitudes erradas contra ele não tiraram ele do propósito de Deus. Querido, olhe bem o que eu vou lhe dizer. Nada que fizeram ou daqui para frente alguém fizer contra você, se você estiver na vontade de Deus, vai impedir que o que Deus planejou para a sua vida aconteça. Eu quero, baseado nisso, dizer para você, olho no olho, Deus tem um propósito na sua vida. Você poderia ter morrido na última pandemia, mas você está aqui assistindo essa aula. Você viu pessoas partirem, mas você está aqui. Você já viu a morte, quem sabe, cara a cara, em outras circunstâncias, em outras situações, quem sabe num acidente de carro, quem sabe numa situação de risco de vida, quem sabe o que você já passou. Mas você está agora aqui assistindo essa aula. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não é uma pepeca na mão do destino. Deus não abandonou você. Você não está esquecido dos planos e projetos divinos. Agora mesmo, enquanto eu falo essa aula, está em curso o agir de Deus a teu respeito para levar você a um tempo de cumprimento de promessas. O que você precisa agora é aprender com José. Não se deixar emaranhar, enrolar com os laços da mágoa, do ressentimento, sabe, das coisas pequenas desta vida que podem simplesmente macular, manchar e impedir o seu avanço. Você está acima disso, sabe? A coisa mais importante quando nós olhamos para isso é entender o seguinte: se você está debaixo do propósito de Deus, você está andando sob as ondas do mar. Se você está debaixo do propósito de Deus, a sua vida tem que estar acima das mágoas, acima do rancor, acima da inveja, acima das intrigas e contendas. Você está vivendo um outro nível. Você está vivendo debaixo de grandes e maiores promessas de Deus. Nós vemos isso em José e finalmente a Bíblia vai mostrar para nós mais além disso. Vai dizer que ele vai ser exaltado por um propósito. Irmãos, José acorda de manhã presidiário e à noite ele é governador do Egito. Sem pistolão, sem direitos humanos, sem acionar, sem nenhum amigo influente. José sai de prisioneiro, você imagina. Enquanto José tira os trapos da prisão, toma banho e se barbeia para encontrar com o faraó, ele mal podia imaginar o que o esperava. E eu fico imaginando, quem sabe José estava preocupado, né? Será que agora vai me matar igual matou o padeiro? Meu Deus do céu. Será que o Potifar, com a mulher dele, finalmente agora vão me matar? E vão fazer isso na frente do faraó? Eu imagino o filme passando na cabeça de José nesse momento. Mas mal podia imaginar ele, que nesse momento ele está vivenciando os seus últimos momentos, os seus últimos instantes de opróbrio e de humilhação. José está perto de viver o tempo da exaltação de Deus. José está prestes a viver a virada na sua vida para que as promessas finalmente se cumpram de forma total e plena na sua história. José está vivendo isso. Agora, olha que interessante. Nesse tempo de exaltação, acho que uma lição que cada professor, inclusive, pode passar para os seus alunos é o seguinte. Infelizmente, muitas pessoas na vida cristã sabem exatamente o que fazer quando estão na prova. Se você perguntar a qualquer pessoa na luta o que ela tem que fazer, qualquer um que assiste essa aula aqui sabe dizer. Tem que orar, tem que vigiar, vamos buscar Deus, vamos ficar firme. Agora, é incrível como a maioria se perde quando tem sucesso. Quando tem sucesso, fica soberbo. Quando tem sucesso, troca de família. Quando tem sucesso, cria uma heresia nova ou abraça uma velha. Quando tem sucesso, se perde. Quantas pessoas se perderam pelo sucesso? Não foi a luta que tirou ele da igreja, foi o sucesso. Não foi a luta que acabou com a família dele, foi um sucesso. Teve sucesso, se perdeu, não sabe o que fazer. E aqui, olha que lição interessante. José vai casar, e esse é um detalhe que muita gente não percebe na Bíblia. José vai casar com a filha do sacerdote de On. Só para vocês terem uma ideia do que significa isso, veja que a Bíblia faz questão de mostrar isso para nós. Para muita gente isso pode passar desapercebido, mas eu vou explicar a vocês o que significa isso. Em várias dinastias no Egito, os faraós e príncipes vão sair justamente das famílias sacerdotais. Ou seja,
quando a Bíblia diz que José casa com a filha do sacerdote Dion, significa que de prisioneiro, ele agora entra na nata do Egito. É como se dissesse que José casou com a filha do ministro da Fazenda. José casou com a filha do ministro da Economia. É mais ou menos esse o nível da coisa. José agora entra na nata do Egito. Mas vejam, José tem nome egípcio, aparência egípcia, adaptada à cultura egípcia, mas quando casa com uma egípcia, mas quando os dois filhos dele nascem, ele não coloca nome egípcio nos filhos. Ele vai chamá-los de Manassés e Efraim. José está no Egito, mas o Egito não está dentro de José. José não tinha esquecido as suas raízes. José não esqueceu o que aprendeu. José não esqueceu de Deus e do seu povo. Olha que lição importante. Leva isso para a tua vida, irmão. Se Deus te levar a posições mais altas, não se perca. Sabe? Quantas pessoas tinham um amigo de oração, amigo que ia para o monte junto, para a vigília, para a campanha, começou a enriquecer, agora está andando com amigo de bar, amigo de futebol, largou os amigos de oração. Sabe, irmão? Cuidado. Deus te prosperar, te abençoar, não se perca. Não larga a tua igreja, não larga a tua família, não larga a comunhão com Deus. Sabe, fica firme, fica na posição. Pega tudo que Deus está te dando e olha para cima e diz, Deus, eu não sou nada, eu sou só um mordomo. Tudo isso aqui é teu. Só quero te glorificar com tudo que eu tenho e me dar sabedoria para usar da melhor forma possível em prol do próximo. Sabe, pede a Deus sabedoria para lidar com tudo. Não deixa que teu coração fique soberbo e teus olhos se ceguem por posições elevadas. Olha o exemplo de José. E, finalmente, nós vamos ver aqui a chegada de Jacó no Egito. A chegada de Jacó no Egito vai mostrar que Jacó era um patriarca de grande envergadura. Veja a forma como Jacó abençoa o faraó. Ou seja, eu tiro disso uma lição importante, irmãos. Deus é o Deus que abate e é o Deus que exalta. Deus é o Deus que tem poder de também nos colocar diante dos príncipes e dos grandes. Deus, eu não sei como, mas quem sabe, Deus está criando circunstâncias para colocar você diante de pessoas também importantes. E naquele momento você será testemunha de Jesus com sua vida, com sua palavra, com a sua oração, com a sua forma de viver. E Deus pode usar você para ganhar pessoas para Jesus e através delas ganhar muitas almas para Cristo. Se prepare, fique firme. Deus é contigo. Aprenda com José. O tempo da exaltação vai chegar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Gratíssimo pastor William Barros, muito obrigado aí por seu comentário no ponto 2. Vivendo segundo os planos de Deus, nós aprendemos que Deus tanto abate quanto exalta, segundo a sua própria vontade e propósito. Também agradeço o pastor Marcos Santana pelo seu comentário maravilhoso no tópico 1. Deus revela o que está para fazer. Nós aprendemos que é consolador saber há um Deus soberano que é Senhor na nossa vida. Isso muda completamente a forma como lidamos com o sofrimento, pois entendemos que Ele tem propósitos maiores do que nós. Oh, que maravilha! E agora vamos ao ponto 3, quando uma pessoa se submete aos planos de Deus. Meus irmãos, os últimos capítulos do livro de Gênesis mostram uma reviravolta na vida de José, aquele que sofreu tanto. Deus, porém, sempre esteve para ele e sempre trouxe para ele e sempre revelou para ele coisas melhores, assim como revela para cada um de nós. E no 3.1, a gente vê aí abençoando o menor, Jacó abençoando o menor. No 3.2, Jacó abençoa seus netos, Deus está atento a cada um. E no 3.3, um homem separado e preservado para ser canal de bênção. E esse homem, logicamente, estamos falando de José. E assim, fechando esta lição e esse trimestre, a gente aprendeu, a gente viu no caminhar aí, que os israelitas prosperaram muito no Egito, conforme Gênesis 47 e 27. Se você for ver bem, eles viveram um bom tempo ali na terra de Gósen, prosperando, e Deus foi
né, prosperando o seu povo, porque tinha planos. Eles chegaram ali, a Bíblia fala apenas com 70 almas, e veja que multidão que eles saíram daí. Lá na frente, quando eles saem, quando Moisés os tira dali do Egito, né? Que exército que eles saíram, né? Que como Deus prosperou aquele povo. Era o seu povo, né? Mas Jacó rejeitou ser sepultado lá. Era próspero? Sim. Foi abençoado? Sim. Foi o cantinho que Deus reservou para os seus últimos dias? Sim. Mas ele se recusou a ficar para sempre ali, né? Ele havia falado e solicitado que quando eles saíssem de lá, ou seja, não esquecessem de forma alguma, ele não queria de forma alguma ser sepultado ali. No caso de Jacó. José não, José ficou e depois os ossos deles foi levado de volta para a terra prometida. Mas Jacó não, ele se recusou. Quando eu morrer, José, eu quero o compromisso de que você vai me sepultar no sepulcro que eu tenho, lá na minha terra, na terra que o Senhor me deu. Então ele fez esse pedido e José, obviamente com a permissão do rei, né, do faraó lá, né, ele conseguiu a permissão de ir fazer o que o pai tanto desejou. Tudo Deus trabalhando, né? Jacó rejeitou ser sepultado lá, e sim na terra de Canaã, numa caverna, em Macpela, onde estava sepultado o seu pai Abraão, o seu pai Isaque e seu avô Abraão, e as suas respectivas mulheres. Você vai ver isso lá em Gênesis 49, 29 a 33. Olha que extraordinário o nosso patriarca Jacó, né? Nós temos o patriarca Abraão, o patriarca Isaque e o patriarca Jacó. E Jacó, terminando com ele agora, ele não quer ficar o seu corpo no Egito, e sim ele quer voltar junto com o seu avô e com o seu pai e com as suas mulheres. Que cuidado maravilhoso, né? Olha que homem, né? Que transformação, né? Depois que ele passa pelo Val de Jaboque, né? Que transformação, né? Graças a Deus que esse nosso Jacó, ele teve realmente a sua vida mudada e ele permaneceu até o final, né? Que interessante observar isso. Quanta riqueza para a gente trabalhar na nossa classe, né, meus irmãos? Bom, os dois filhos de José que nasceram no Egito, o Manassés, o primogênito, e o Efraim, o segundo, passaram a pertencer a Jacó e teriam a participação nas bênçãos na mesma altura das 12 tribos, conforme Gênesis 48, 5, 6. Sabendo que era o momento chegado do pai abençoar os netos, né? O pai de José abençoar os netos de Jacó, ou seja, os filhos de José, o que José faz? Ele, sabendo que era o momento, Jacó estava já pronto para, chegando o momento de ir embora, partir para o Senhor, né? O que José faz? Ele pega os seus dois filhos e posiciona diante de Jacó para receber a bênção. O que ele faz? Obviamente que ele estava seguindo o que ele conhecia do primogênito, receber a bênção maior. Ele estava seguindo, né? Então ele não estava errado em fazer o que ele fez. Mas olha só que interessante. O que ele faz? Ele pega o Manassés, que é o mais velho, coloca à direita de Jacó. E ele pega o Efraim, que é o mais novo, e coloca à esquerda de Jacó. Então ele posiciona assim, imagine o Jacó sentado aqui, os dois filhos, o Manassés aqui à minha direita e o Efraim à minha esquerda. Essa foi a composição na visão e na concepção de José, que não estava totalmente errado, que ele estava seguindo o que ele conhecia, que era essa regra, considerando que o pai já não estava enxergando tão bem, né? Então vamos lá. À esquerda para uma bênção inferior. Então à direita, a bênção maior, e à esquerda, Efraim para uma bênção menor. Então ele pensou assim, eu vou colocar Manassés aqui, que meu pai vai abençoar Manassés com a bênção de Manassés, que é a bênção maior da primogenitura, e vai abençoar também Efraim, que também é uma bênção, mas é uma bênção menor. Assim pensou José. Né? Gênesis 48, 10 a 13. Porém, mesmo com os olhos fracos, Jacó, o que ele faz? Quando ele vê, eu imagino que ele ainda conseguiu ver ou não sei, eu não saberia te dizer exatamente o que aconteceu, mas eu sei o que a Bíblia diz.
O correto seria ele abençoar os filhos nessa condição. Mão direita sobre a cabeça de Manassés, o primogênito, mão esquerda sobre a cabeça de Efraim, o segundo. O que ele faz? Ele faz exatamente essa posição. Ele cruza os braços. José, quando vê aquilo, fica desesperado e ele bota a mão nas mãos do pai e tenta voltar para a cabeça. E Jacó fala: não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa assim. José não entende nada e deixa acontecer o que tinha que acontecer. Que extraordinário! Quanto milagre, né? Quanto mistério, né? Oh, meu Deus! Como em quase toda a história bíblica, fugindo dos padrões culturais e de força, Deus prova que eleva e fortalece e usa aquele que Ele quer. Não tem jeito, o próprio José, querendo fazer a coisa na visão dele certa, querendo desfazer, não deu certo. O que eu aprendo? Quando eu estava lendo muito sobre isso aqui, o que Deus ministrou ao meu coração? Porque tudo na Bíblia é muito bom quando você tem a aplicação. Sabe o que eu entendi? Eu estava me preparando lá no espelho, olhando, dando uma olhada na minha gravata e pensando, daqui a pouquinho eu tenho que gravar isso. O que eu vou falar sobre isso? O Espírito Santo trouxe na minha mente. Eu compartilho com você aqui. Sabe esse seu pastor velhinho? Sabe que você acha que já está jubilado, não sabe de nada, é um velhinho, está meio, gagá, não sabe muito bem o que faz, já passou o tempo dele. Não entra nessa rota de colisão não, meu irmão. Deixa Deus usar os ungidos dele do jeito dele. Pode ser velho, mas Deus tem compromisso. Pode estar já gagá, como muitos dizem, mas Deus tem compromisso. Isso serve para a nossa mãe, para o nosso pai. Isso serve para muita coisa. José, olha José, hein? José tenta dar uma mão ali. Não, meu pai não sabe o que está fazendo. Irmão, toma cuidado. Vamos ensinar isso na nossa classe de escola dominical. Não entrar em rota de colisão, aquilo que não está na nossa esfera. Deixa Deus fazer do jeito dele. Deus sabe o que faz e Deus tem compromisso e aliança com os seus ungidos, os seus homens e as suas mulheres, os seus servos e servas que Ele escolheu, tanto homem como mulher que Ele separou, que Ele ungiu, que Ele deu, que Ele chamou. Então não entre em rota de colisão, não menospreze, sabe? Sempre é uma vez, eu estava diante de um pastor, que ele havia sido um pastor presidente de um grande campo, mas ele teve uma queda, um fracasso na vida dele, um fracasso, e esse fracasso, já vou lhe dizer, não tem nada a ver com mulheres, é um outro tipo de fracasso, e a vida não foi muito legal com ele acabou perdendo tudo, e ele, sabe, chegou a ser quase mendigo. Eu conheci essa pessoa, e um dia essa pessoa estava diante de mim numa situação muito arrasada, muito acabada, e eu olhei para essa pessoa. Eu tratei essa pessoa com irmandade, com carinho, com respeito. E ele perguntou assim para mim: por que você é um dos poucos que me valoriza, que olha em mim e me enxerga como uma pessoa que merece o seu carinho e o seu olhar não condenatório? Eu disse para ele: porque quando eu olho para você, eu ainda vejo as divisas que um dia você usou. Você pode estar caído, mas não perdeu a divisa. Você ainda, para mim, isso eu estou dizendo eu falando para ele, para mim, eu respeito a sua divisa. Eu não vou entrar em rota de colisão com você. Qual é a base bíblica? Está na Bíblia. Eu já comentei isso aqui num vídeo anterior, não me lembro qual vídeo, mas eu já cheguei a comentar. O arcanjo Miguel não quis entrar em rota com o diabo. Ele diz, em outras palavras, eu não vou entrar nisso não. O Senhor te repreenda, vou deixar esse negócio para Deus. O próprio arcanjo Miguel não entrou em rota de colisão. E ele poderia ou não poderia, mas ele não entrou. Então isso ensina para a gente respeitarmos, respeita os mais velhos. Ensina os irmãos, escola dominical é para isso também. É para isso também. A gente preservar esses valores, né? José, aqui, tentando mudar a mão do pai, é uma lição para a gente.
Jacó fala assim, não, não, não. Em outras palavras, não se meta nisso não, meu filho. Eu sei que Deus é com você, você é muito importante no reino, mas não nesse negócio. A nossa importância não quer dizer que é em todos os negócios, irmãos. Eu e você podemos ser muito importantes em muita coisa, mas vai ter coisa que Deus vai nos repreender. Não é missão nossa, não é tarefa nossa. Deus não chamou para determinadas coisas. Deus não, então é importante a gente conhecer o nosso lugar. A lição de hoje nos dá essa aula, muito importante. Para preservar um grande povo, Deus separou José de sua terra e família, permitiu que fosse rejeitado pelos seus, vendido como escravo, dado como morto, caluniado, preso, esquecido. E assim como José ressuscitou das correntes da morte e da humilhação, Deus ressuscitou Jesus do túmulo e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:5-11. Que extraordinário! Deus tem seus próprios caminhos para exaltar seu nome de forma grande, usando os pequenos, seu poder usando os fracos, sua santidade usando os falhos, para que somente a Ele seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Oh, que extraordinário fechamento de trimestre, que extraordinário fechamento de lição. Aprendemos que as providências amargas de Deus, como suas doces bênçãos, servem a um propósito maior. Tanto as providências amargas como as doces bênçãos, a gente aprendeu que tem um propósito ainda maior. Qual é o propósito? Essa é a grande pergunta que você pode fazer no encerramento desse trimestre. Meus irmãos, essa dor, essa luta, essa angústia, esse sofrimento ou esta bênção, essa conquista, tanto um quanto o outro. A gente tem que perguntar para os irmãos, qual o propósito de tudo isso? A resposta, a glória de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se curar, Ele é Deus, se não curar, Ele é Deus. Tudo é para a glória de Deus, amém? Termine o seu trimestre assim, vai ser show. Vai ser top a sua aula, amém? Olha, para concluir, a narrativa de Gênesis, a partir da história dos primeiros seres humanos até José, nos ensina que em nossa caminhada cristã, precisamos buscar em Deus o necessário discernimento para vivenciar os bons e os maus momentos, pois ambos fazem parte do desenvolvimento do plano divino e do processo de aperfeiçoamento do povo de Deus. E assim, chegamos ao final deste vídeo, chegamos ao final desta aula, chegamos ao final desse trimestre. Querendo o bom Deus, na semana que vem, vamos estar reunidos aqui de volta, nos estúdios da Editora Betel, para darmos início ao estudo da nossa próxima revista. Como eu já anunciei no vídeo de número 11, no vídeo de número 12, e anunciei aqui, os profetas menores do Antigo Testamento. E a primeira lição que nós vamos estudar nesta revista tem como título Mensagens Proféticas. Deus continua falando. O trimestre está terminando, mas Deus continua falando. Olha como encaixou, né? Como encaixou o tema da primeira lição. Terminamos mas Deus continua falando. E graças a Deus que Ele continua falando até que Ele volta, né? E a lição primeira, né, dessa revista está programada para o dia 2 de julho de 2023. Vamos orar, meus irmãos, com esta oração. Eu me despeço de vocês, lhe agradecendo. Muito obrigado por ficar conosco durante esses 13 vídeos, 13 lições, um trimestre. Muito obrigado. Na verdade, um semestre, né? Você já está nos acompanhando desde janeiro aí, não é isso? Desse ano. Muito obrigado por curtir, compartilhar nossos vídeos, se inscrever em nosso canal. Irmãos, eu vou pedir para você agora, humildemente, já que é final de trimestre, muita gente faz comemoração, faz festa, faz um café especial. Por favor, pede para os irmãos se inscreverem em nosso canal. Vamos chegar logo a 100 mil inscritos, irmãos. Meu Deus, está muito enroscado esse negócio. Vamos caminhar, vamos fazer chegar logo a 100 mil. Eu conto com a sua ajuda. Vamos divulgar isso entre os irmãos, avisar todos os irmãos para se inscrever, não paga nada. É só colocar um botãozinho lá, se inscrever, né? Curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Deus abençoe. Vamos orar então com o pastor William Barros e com esta oração nós despedimos de você. Até o próximo, em nome de Jesus. Oremos, meus irmãos,
para que possamos manter a mesma fé e perseverança de José. Senhor, te exaltamos, glorificamos, ó Deus, porque tu estás sentado sobre um alto e sublime trono. Ó Deus, quando confiamos e perseveramos na tua palavra, o final não pode ser diferente. O final é de crescimento e de edificação. Conforta e consola, edifica, sustenta o teu povo, que nos piores momentos possamos permanecer firmes e possamos, ó Deus, confiar que a tua palavra, ela é a nossa bússola, nos dirigindo ao caminho certo. Nós oramos e confiamos. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.